São mais de 4 bilhões de pessoas no mundo sendo orientadas ou ordenadas a ficar em casa. E a maioria certamente está se perguntando: até quando? Alguns países já começam a testar uma saída gradual da quarentena, apostando que já passaram pelo pico da Covid-19. Pode ser um alívio para as pessoas e para a economia, mas pode ser também uma aposta bem arriscada. Eu sou Paula Damidoeta, repórter da BBC News Brasil aqui em São Paulo, e neste vídeo eu vou falar dos lugares onde o isolamento social começa a ser reduzido. É importante destacar que a reabertura está sendo gradual, como um balão de ensaio, por causa do medo de uma segunda onda de contágio. Wuhan, a cidade chinesa onde o novo coronavírus surgiu em dezembro, começou a se reabrir para o mundo em 8 de abril, depois de mais de 70 dias de quarentena. Trens, aviões e carros puderam voltar a transitar. Para usar um transporte público, os moradores precisaram apresentar um QR Code no celular, que mostra o histórico de saúde e indica se aquela pessoa deveria estar ou não em isolamento. Quem recebe o sinal verde pode até mesmo deixar a cidade. Mas esse relaxamento só aconteceu depois que a China conseguiu passar alguns dias com pouco ou nenhum registro de novas mortes e de infecções locais, que são os casos de transmissão ocorridos sem envolver pessoas vindas do exterior. Outras regiões da China, como Pequim, ainda mantêm medidas rígidas de quarentena. As autoridades de Wuhan também continuam fazendo testes para monitorar um eventual retorno da doença com a retomada das atividades, e as escolas ainda não têm prazo para reabrir. Medidas de relaxamento também começam a ser colocadas em prática ou discutidas em alguns lugares da Europa. Um caso simbólico é o da Espanha, que chegou a ter 950 mortes por dia pelo coronavírus. Lá, em 13 de abril, depois de o número de mortes cair por 3 dias consecutivos, embora ainda esteja alto, entre 500 e 600 por dia, o governo permitiu que setores como indústrias e a construção civil reabrissem. Para esses trabalhadores, o governo começou a distribuir 10 milhões de máscaras nos serviços de transporte. Mas lojas, bares e espaços públicos continuarão fechados na Espanha por enquanto, e a população continua orientada a ficar em casa pelo menos até maio. Na Itália, o primeiro-ministro Giuseppe Conte afirmou que o chamado lockdown, que é uma quarentena mais rígida, deve continuar até 3 de maio, mas alguns tipos de negócios, como livrarias e lojas de roupas infantis, puderam começar a abrir as portas. Além desses países que acham que já passaram pelo pior, existem aqueles que tomaram medidas preventivas cedo e conseguiram testar e isolar rápido seus pacientes. É o caso da Alemanha, onde a chanceler Angela Merkel decidiu com autoridades regionais que na semana de 20 de abril alguns tipos de comércio vão poder abrir. Mas as medidas de distanciamento continuarão em vigor ao menos até 3 de maio. Algumas escolas voltarão a funcionar normalmente a partir do dia seguinte. A Dinamarca, que promoveu o isolamento bem no início da crise e por isso conteve o avanço do vírus, é o primeiro país europeu a relaxar as restrições para a educação. E em 15 de abril, reabriu as creches, pré-escolas e escolas primárias. Mas as crianças dinamarquesas estão sendo orientadas a manter a distância entre si e a lavar as mãos muitas vezes por dia. Já a Áustria e a República Tcheca estão permitindo a reabertura de pequenos negócios. E na Ásia, o governo da Coreia do Sul afirmou que está discutindo medidas que permitam a retomada de atividades econômicas, mas mantendo o distanciamento social. Mas o que a OMS acha disso? Por enquanto, a Organização Mundial da Saúde vê com preocupação as medidas que relaxem o isolamento social por pressões econômicas. O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, diz temer que isso resulte em uma reaparição mortal do novo coronavírus. No dia 15 de abril, a OMS afirmou que os países que decidirem aliviar as restrições devem fazer isso em fases, dando um intervalo de pelo menos 2 semanas a cada relaxamento. E nessas 2 semanas é preciso ficar avaliando com cuidado o risco de a epidemia voltar. A OMS listou avaliações que cada país deve fazer antes de suspender o isolamento. Primeiro, se a transmissão está controlada. Segundo, se o sistema de saúde é capaz de identificar, de testar, de isolar e de tratar todos os pacientes e as pessoas com quem eles entrarem em contato. Terceiro, a capacidade dos ambientes de trabalho e dos demais locais em protegerem as pessoas. Quarto, a capacidade de lidar com os casos de pessoas que venham do exterior. Quinto, se os riscos de surto estão controlados em locais sensíveis, como postos de saúde ou casas de repouso. E por fim, o sexto, se as comunidades estão conscientes, engajadas e capazes de prevenir o contágio e de adotar medidas preventivas. Agora eu vou falar de alguns países onde o isolamento social vai continuar, pelo menos até maio, porque o vírus continua avançando. No Reino Unido, onde o número de mortos já passa de 14 mil, a quarentena vai durar pelo menos mais 3 semanas. A percepção do governo é de que o número de casos está se estabilizando e talvez começando a cair. E esse ganho só será mantido se o distanciamento social continuar. Na França, o diretor do Serviço Nacional de Saúde, Jérôme Salomon, afirmou que uma leve queda nas internações em UTI são um pálido raio de sol de esperança, mas que o país ainda vai enfrentar um alto platô, ou seja, um número alto e constante de casos de Covid-19.
O presidente francês, Emmanuel Macron, afirmou no dia 13 de abril que a quarentena rígida vai ser estendida até 11 de maio e depois disso vai ser feito um plano de alívio gradual. E ele ressaltou que a epidemia ainda não está contida na França. Nos Estados Unidos, que hoje são o epicentro do novo coronavírus, com mais de 2.000 mortes diárias, existem planos para uma reabertura gradual, mas só no mês que vem e com muita cautela. O presidente Donald Trump tem defendido a reabertura do país, mas afirmou que cabe aos estados decidir se reabrem suas atividades antes de maio. Alguns governadores de estados muito afetados pela pandemia afirmaram que só vão relaxar no isolamento quando sentirem que seus sistemas de saúde estão dando conta. O governador de Nova Jersey, Phil Murphy, disse temer que reabrir muito cedo seria equivalente a jogar gasolina no fogo. Já o governador de Nova York, Andrew Cuomo, afirmou que seu estado não está vendo um declínio no número de casos, apenas uma estabilização, e disse que a quarentena vai continuar ao menos até 15 de maio. Tem também os países que resistiram a impor uma quarentena rígida, gerando um intenso debate nacional. Um exemplo é o Japão, que no começo conseguiu manter a epidemia sob controle apenas pedindo que as pessoas mantivessem o distanciamento social. Mas quando a transmissão comunitária do coronavírus começou a crescer, forçou o governo a declarar estado de emergência em 6 de abril, indicando que o quadro estava mais sério. E tem também a Suécia, que não impôs uma quarentena ampla nem fechou restaurantes ou escolas, apenas proibiu aglomerações de mais de 50 pessoas e proibiu visitas a casas de repouso. Diante de mais de 1.300 mortos pelo coronavírus no país, que tem 10 milhões de habitantes, essa abordagem tem sofrido críticas de alguns cientistas suecos. Mas uma representante do governo disse recentemente que essa estratégia não vai mudar. E o Brasil? Aqui o número de casos e de mortes está em ritmo crescente, sem nenhum indicativo de que esse número vai se estabilizar por enquanto. E isso, segundo os critérios da Organização Mundial da Saúde, faz com que não seja recomendável reduzir as medidas de quarentena e de isolamento social. Nós vamos continuar acompanhando por aqui no site da BBC News Brasil os desdobramentos da pandemia no Brasil e no mundo. Até a próxima!